Como estão? Estão bem? Espero que permanecendo firmes no amor e na esperança que vem do nosso Deus. Permanecer, permanecer. No nosso texto de hoje, eu vou falar a respeito desse verbo permanecer, que o apóstolo João usa na sua primeira carta muitas vezes. É como se fosse uma assinatura, uma comprovação de que João é quem escreveu. Ele usa muito o verbo permanecer. E no texto que eu separei para hoje, na primeira carta de João, capítulo 2, primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, eu lerei do versículo 18 até o capítulo 3, versículo 6. Primeira carta de João, capítulo 2, 18 até o 3, versículo 6. Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, agora também muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E vós possuís unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes, porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus é Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança, e dele não nos afastemos envergonhados da sua vinda. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a ele mesmo. Amados, agora sois filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque havemos de vê-lo como ele é. E assim mesmo se purifica todo aquele que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele e não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Notaram quantas vezes aparece o verbo permanecer? São 8 vezes numa contagem rápida, fora as vezes que indiretamente aparece o verbo permanecer. E o verbo permanecer tem a raiz desta palavra, né? Memenei keisai. Memenei keisai é permanecer, mas a raiz, de onde surgiu isso, é menor. Menor quer dizer fixar residência, permanecer. Uma planta nasce e ela permanece quando a sua raiz ela engloba, ela abraça uma pedra que esteja
lá no meio da plantação. Se existem pedras assim, então a raiz desce e envolve. Isso se chama ancoragem. Eles estão ancorando, né? A raiz está ancorada. Pode bater o vento que for, que ela não vai se desviar. É sobre isso que eu quero dizer. Estamos numa época em que muitos pregam coisas completamente diferentes das Escrituras. Alguns exageram nas Escrituras, colocando coisas que as Escrituras não colocam. E nós temos que permanecer firmes naquilo que nós recebemos desde o início. É o versículo 24 do capítulo 2. Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Não permita que nada retire de vocês, irmãos, aquilo que desde o início já foi falado para vocês. O que foi falado? Né? Veja lá, capítulo 2, versículo 29. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Nós nascemos, fomos nascidos de Deus e para Deus. Ele nos fez nascer de novo. Isso se chama eleição, salvação. O apóstolo João está falando para aquelas pessoas que aqueles que praticam a justiça divina, falam da justiça divina. A justiça divina matou Jesus, mas ressuscitou Jesus para nos dar a liberdade. Então, aqueles que falam da justiça e praticam a justiça divina, o que acontece com eles? Eles nasceram de novo. É uma das marcas. Mantenha isso firme, alicerçado na sua vida. Capítulo 3, versículo 1. Vede com que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus, porque por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Nós somos chamados filhos de Deus. Quando nós temos a consciência, desde o princípio nos foi falado, quando nós temos a consciência que nascemos de Deus, o mundo vai enxergar que nós somos filhos de Deus. Não somos meras criaturas. Deus nos fez crer na sua palavra. Deus não nos fez como bonecos de barro para daí ficar brincando como um moleque. Ele não é moleque, ele é o Pai Celestial. Fez cada um de nós como boneco de barro. Soprou nas nossas narinas o fôlego da vida e depois nos lavou e alvejou no sangue do Cordeiro. Nós somos nascidos dele, nós somos filhos dele. E veja o versículo 2 do capítulo 3, que tem alguma coisa a mais aqui. Amados, agora sois filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, Jesus voltar, seremos semelhantes a ele, porque havemos de vê-lo como ele é. Na volta gloriosa do Senhor Jesus, o nosso novo corpo, na ressurreição do corpo, nós seremos novas criaturas. E aqui diz o texto que se hoje é bom ser filho de Deus, ainda não se manifestou o que havemos de ser. Deve ter alguma coisa muito mais valiosa que não cabe na nossa mente, que nós ainda não experimentamos. Talvez aquilo que nós mais gostamos, aquilo que mais queremos, né? Aquilo que nos traz maior prazer, pelo que o texto diz, não significa nada diante daquilo que Deus reservou para nós. Vai ser infinitamente melhor. Ele usa a seguinte expressão, que que o ouro serão ruas. Nós vamos pisar naquele metal precioso. Pérolas serão portas. Uma linguagem para dizer que aquilo que é de mais valor aqui no mundo, lá será pisado por nós. Então, pelo que o texto fala, se nós temos prazer e é muito gostoso saber que somos filhos de Deus, ainda não se manifestou o que havemos de ser. E diz no final do versículo 2 que nós haveremos de vê-lo como ele é. Permaneça firme. Permaneça firme daquilo que ouviu desde o princípio. Não seja volúvel, não deixe as coisas rodarem daqui para lá e de lá para cá. Motivos para permanecer no que ouvimos. Fomos nascidos de Deus.
Somos chamados filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. A palavra ainda diz, nosso dever diante destas grandes bênçãos, o que devemos fazer? Capítulo 3, versículo 3. E assim mesmo se purifica todo que nele tem essa esperança. Qual a esperança? A esperança do versículo 2, que somos filhos e ainda não se manifestou o que havemos de ser. E assim mesmo se purifica todo aquele que tem essa esperança, assim como ele é puro. Buscar a santidade, buscar a pureza. Mantenha isso no coração. Mantenha, não deixe que nenhum vento falso de doutrina, nenhuma pregação exagerada, com uma retórica muito boa, fazendo chorar, fazendo rir, que nada disso venha derrubar a nossa fé. Mas temos que permanecer, temos que nos arraigar, a semente da nossa fé tem que envolver a rocha da nossa salvação. A semente desce e envolve e continua crescendo aqui. Ela ancora. A fé é a âncora da alma. Pai amado, nós agradecemos muito pelos teus filhos que estão ouvindo esta mensagem. Rogamos, ó Pai, que o Senhor dê forças a cada um deles para que possam permanecer, possam ficar muito arraigados, ancorados na maravilha da tua promessa. O Senhor nos fez nascer de novo para nos chamar de filhos e ainda não se manifestou como nós seremos diante da tua glória. Por isso, Senhor, com esses três pilares dentro do nosso coração, possamos desenvolver a nossa santificação. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, tenham todos um bom descanso e amanhã, às 9 horas, nos encontramos no vídeo da Escola Dominical. Não esqueçam, amanhã já tragam seus inários, já leve seus inários e suas Bíblias na sala, tá? Deus abençoe.